Dando então continuidade, né, no nosso conteúdo de Ciência, História e Geografia, página 29 e 30, o encontro de povos. Nós já lemos a história, já estudamos, né, o tipo de vida dos primeiros povos nômades, sedentários. Nós estudamos a história do Brasil, que é muito antiga, né, que ela começa há milhares de anos atrás. Lemos também que a história dos povos indígenas que habitavam esse território há tanto tempo, séculos, né, mudou com a chegada de um outro povo. Em 1500, chegaram os navegadores portugueses ao nosso litoral. Naquela época, esse território ainda não se chamava Brasil, mas Pindorama. Então aqui já habitava os índios. E eles já tinham aqui o seu modo de falar, a sua língua tupi-guarani, a sua religião, os seus costumes nas vestimentas, nos seus instrumentos que eles fabricavam, instrumentos musicais, instrumentos de cozinha, a sua forma de vida, eles já tinham, e eles então já viviam aqui, já tinha sua cultura, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de comer, as comidas que a floresta fornecia para eles, enfim. Só que aí chega um povo, o povo português, os navegadores, chegaram de caravelas, e então começa a mudar a história desse povo que vivia aqui, os indígenas. Vamos observar agora a letra da música Pindorama? Olha lá. Pindorama é o nome da música, é do grupo musical Palavra Cantada. E ela fala sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Como foi essa chegada, né? Olha o desenho aí ao lado, na nossa página 29. Olha lá, olhando, enxergaram um monte, né? E o cara do navio já gritou, que naquela época chamava caravela, terra à vista! Eles estavam viajando há aproximadamente mais de um mês de viagem de Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram nessas terras, né? Só que essa terra aqui já tinha nome. Os índios chamavam ela de Pindorama. A letra da música: Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Dom Manuel é o rei de Portugal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi, tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois vem vocês. Nossa vida mudou de uma vez. Olha lá, Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral, Pedro Álvares Cabral, o capitão navegador, capitão de uma esquadra de várias caravelas na época que chegaram aqui nessas terras. Ele era o capitão Pedro Álvares Cabral. E eles saíram de Portugal para vir para o Brasil, por isso era muito além, muito além. O Portugal é longe do Brasil. E quando fala aqui dos domínios de Dom Manuel era o rei. E quando eles chegavam numa terra, eles se tornavam donos, eles impunham, chegavam aqui mandando e começaram a mandar nos índios. Aí vem também, né, o verso que fala assim, ó, só depois vem vocês, que falavam tudo em português. O indígena falava tupi-guarani, chegou o português e falava em português.
Depois aqui na letra, só depois com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Que pena, né? Eles começaram a ser obrigados a aprender a cultura portuguesa, a língua, a religião, a comida, enfim. Mas até hoje nós temos a cultura indígena aqui no Brasil. Os índios fazem parte da nossa cultura. Eles são um dos povos que forma o povo brasileiro. E agora nós temos na página 30 4 perguntinhas para você responder. Como os indígenas chamavam o território onde viviam? Como que os indígenas chamavam aqui? Hoje é Brasil, mas como que eles chamavam esse território? O nome da letra da música é o nome que eles davam para essas terras. Fica a dica. A 2. Que portugueses são citados no trecho da canção? Fala de 2 portugueses. O comandante da esquadra, dos navios, o capitão, e fala do nome do rei. Olha lá com bastante atenção e coloca o nome dos 2 personagens, né? Os 2 portugueses que são citados na canção. E aqui na 3, pergunta assim: quem já vivia em Pindorama quando os portugueses chegaram aqui? Quem já vivia em Pindorama quando os portugueses chegaram aqui? Quando os portugueses chegaram aqui, essas terras estavam vazias? Não tinha ninguém? Ah, tinha, né? Coloca o nome deles aqui. Quem que já estava aqui? E a última, o que aconteceu com a vida dos indígenas após a chegada dos portugueses? Se você ler os 3, 4 últimos versos, você sabe o que aconteceu com a vida dos indígenas aqui nessas terras quando os portugueses chegaram, ok? Então, faça a sua atividade e manda a fotinha para a Pro. E agora na página 30, né? Depois de você realizar as atividades, vamos à leitura rapidinho desse texto. Fique sabendo onde explica para nós o significado da palavrinha Pindorama. Pindorama, palavra de origem tupi, que significa terra das palmeiras. Palmeiras como Inajá, Pupunha, Buriti, Tucum, Tucumã, Pindoba, Tucumaí. Em Pindorama, todos os dias eram dos índios e também dos papagaios, dos tamanduás, dos gaviões e do urubu-rei, da jaguatirica, da ariranha, do jacaré de papo amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macaco-prego, do mutum. Pessoal, isso tudo são nomes da nossa fauna brasileira. São nomes de animais, né? Aves que ainda nós temos na nossa fauna, né? Que são as espécies animais do nosso país, né? Que hoje se chama Brasil, mas nessa época, né? Dos indígenas, eles chamavam essa terra de Pindorama. Segundo parágrafo, então, Pindorama era também como os povos andu-peruanos nomeavam esta terra que hoje chamamos de Brasil e que era habitada por milhares de diferentes povos. A estes povos, de línguas bem diferentes entre si, foram atribuídos nomes que muitas vezes não eram adotados por eles mesmos. Hoje, descendentes dos antigos povos como os Krenak, os Pataxó, os Mura, Maxacali, os Chavante, os Craó, Chacriabá, os Carajá ou os Ticuna vivem nas aldeias. Essas todas, pessoal, é nome de tribos indígenas, né? Vivem nas aldeias lutando para preservar sua língua, seus hábitos, suas tradições e sua própria terra.
Dos milhões de índios que viviam no extenso território brasileiro, estão apenas alguns mil. Matemática estranha, que em 500 anos não multiplicou o número dos índios, subtraiu. Os índios perderam muito com as conquistas dos portugueses, né? Os chamados homem branco. Não foram só os portugueses, né? Mas começou por eles. E essas terras, né? Esse tema tratado aqui foi sobre o nosso território, como que os povos que aqui viviam chamavam essa terra, tá bom?